Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nós estamos aí, né, neste mês aqui, um processo de escolha dos livros didáticos na educação infantil. O PNLD, então, está ofertando pela primeira vez na história livros didáticos para a educação infantil para a criança de 4 e 5 anos, né? A gente já tem parte do programa de outras edições do PNLD, mas pela primeira vez está chegando o livro individualmente para cada criança de 4 e 5 anos, ou seja, para pré-escola. E o que eu quero tratar um pouquinho com vocês aqui é sobre essa questão. Será que é importante, é necessário, cabe, afinal de contas, livro didático na educação infantil? Bom, muito bem. Antes de falar ou de responder essa pergunta, eu queria, a gente precisa fazer uma outra pergunta, na verdade, né? E aí eu queria perguntar para você, professor, coordenador, que está me assistindo, que trabalha, sobretudo na educação infantil, que é o foco aqui, que a gente vai manter em relação ao livro didático. A pergunta é a seguinte, né? Antes de perguntar se a educação infantil tem ou não tem livro didático, se ele vai agregar, se ele é importante, se ele não é, eu acho que a gente, enquanto professor, deveria se perguntar: se você é um professor que diz assim, não, é bom ter o livro didático, eu gostaria de ter livro didático, a pergunta é: por que você, professor, precisa ter um livro didático na educação infantil? Pois é. Por que que você, professor, precisa ter um livro didático na educação infantil? Qual é a necessidade que você sente? Você já parou para pensar, você que acredita ou, né, pensa que é importante, que é interessante ter um livro didático na educação infantil? Qual o motivo pelo qual você gostaria de ter esse livro? Não é? Porque quem não quer ter o livro, eu imagino e faço uma suposição aqui que tem mais claro, não é, o porquê ele não quer ter o livro. Mas talvez quem queira não tenha tão claro assim o porquê que quer ter. E aí eu posso levantar aqui algumas questões e eu vou deixar já dizer para vocês aqui para irem, né, deixando nos comentários do vídeo aqui perguntas sobre isso, né? Na medida do possível eu vou respondendo a todas elas aí nos comentários. E então, assim, eu levanto aqui algumas hipóteses, né? Uma delas é que, de repente, né, pode haver aí, se eu sinto necessidade de ter um livro didático para as crianças e para mim, talvez eu sinta necessidade porque eu não tenho uma formação adequada ou suficientemente, né, qualificada para poder atuar numa sala de aula de educação infantil sem ter um apoio de um livro didático, por exemplo, né? E isso geraria, então, né, o motivo pode ser, então, insegurança do professor em atuar na sala sem ter esse material. Não, mas não é insegurança, é que eu não sei o que eu vou dar. Não saber o que vai dar na educação infantil significa que você não, né, não tem a formação necessária e adequada. Então, veja, eu não estou aqui fazendo de maneira nenhuma uma crítica, mas é uma possibilidade isso, né? É lógico que existem outras possibilidades, né? Uma outra que eu pensei que pode ser também a falta de tempo, de repente. Eu sou um professor que trabalha em duas escolas, uma de manhã, uma tarde, e dou aula à noite em outro lugar, né? Então, de repente, um livro didático, com certeza, vai me ajudar bastante, né? Não vou precisar ficar preparando aula, aquela coisa toda. O livro está ali, eu vou seguindo ele, beleza. Então, né? É uma possibilidade também. Mas de qualquer maneira, tanto uma quanto a outra possibilidade, e aí se vocês tiverem outras ideias sobre o porquê você gostaria de ter o livro, né, didático na educação infantil, deixa aí nos comentários. Mas trabalhando dentro dessas ideias, tanto uma quanto a outra, né, provocam um prejuízo imensurável, né, do meu ponto de vista, para a aprendizagem da criança, mas mais do que para a aprendizagem da criança, né? Porque às vezes você vai dizer assim, o livro didático ele ensina. Eu concordo com você, ele ensina sim algumas coisas, não tenho dúvida disso. O que a gente tem que se perguntar é que na educação infantil, então, quando o prejuízo do livro didático, então, ele não é na aprendizagem, porque aí você vai dizer, não, mas a criança está aprendendo alguma coisa, beleza. A questão é o que ela está aprendendo, né? Então, o prejuízo, na verdade, eu diria que ele não é na aprendizagem nesse aspecto, mas ele é na infância,
não é? Por quê? Porque ele contraria, em certa medida, qualquer concepção de infância que a gente tem aí em todos os referenciais pedagógicos produzidos nesse país, né? É claro, né? Desde da LDB para cá e desde 88 também, da Constituição, quando a gente tem aí já uma conversa sobre educação infantil pertencer à educação de fato. Então, o livro ele vai contrariar essas questões, e isso é muito difícil de defender nesse sentido. Mas, né, pra gente tem muita coisa para falar sobre isso. É difícil, né? Provavelmente farei mais vídeos sobre esse assunto, porque a escolha desse livro ainda vai até o final do mês de agosto, isso se não houver nenhum tipo de prorrogação de prazo. E uma outra questão, né, ainda em cima do livro, do professor, é assim, beleza, então eu não tenho tempo, então eu vou trazer o livro, mas o livro ele traz outras implicações para a criança e para o professor. Uma delas, e talvez a mais séria e importante, é a perda de autonomia desse professor, a perda de autonomia dessa criança. Por que assim, perda de autonomia? Ora, se eu tenho um material que vai me determinar diariamente o que eu tenho que fazer, e o que eu não tenho que fazer, como é que eu vou ter autonomia? Por si só, isso já é uma amarra, não é? Então, veja, é extremamente prejudicial do ponto de vista conceitual, do ponto de vista político, né, que o professor adote livro didático na educação infantil, né? E agora a gente está falando só de educação infantil, né? Mas eu ainda entendo que essa premissa de livro didático ela meio que serve para quase todos os segmentos. Mas de qualquer maneira, na educação infantil, sobretudo, isso é absolutamente claro. A BNCC ela trouxe, né, os direitos de aprendizagem, os campos de experiência. Então, daí nós vamos ter é, uma questão muito contraditória, né? Quando você pega os direitos de aprendizagem e os campos de experiência e bota isso frente a um livro didático, por mais, né, por melhor das intenções, por mais que o autor tenha se empenhado em fazer um livro didático, pensando na criança, tal, 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 eu afirmo aqui categoricamente, não tem como um livro didático pensar na sua criança que está aí na sua sala de aula. Impossível. Crianças desse país continental, né? Não dá, não dá, simplesmente não dá. Eu não consigo, num livro, né, trazer com uma lição, né, igual para todo mundo, contemplar o seu aluno aí da sua escola, né? Isso é impossível, tá certo? Então, ele desconsidera um princípio básico da educação infantil, que é a questão do protagonismo da criança. Criança, a partir do momento que você traz de fora um conteúdo programado, né, pré-organizado, para aplicar ele sem ouvir a criança, você está acabando com a autonomia, está acabando com o protagonismo da criança. E aí eu vou um pouco mais além. Professor, você está acabando com o seu protagonismo. Para pensar. Afinal de contas, o protagonismo do professor é ter, né, a possibilidade e ter a liberdade para poder entrar, avaliar, analisar as crianças, ouvir as crianças a partir dessa escuta, né? Veja, a base traz isso muito claramente e a gente ainda precisa aprender a melhorar isso com certeza. O professor precisa escutar as crianças. A criança não é o centro da aprendizagem, o centro do processo. Isso daí já virou jargão na boca dos professores, né? Mas assim, que isso significa de fato? A gente escuta mesmo essas crianças ou faz de conta que escuta? Né? Se eu faço de conta, de repente, quando eu trago o livro didático, eu não vou nem sentir tanta diferença, mas alguém que escuta de fato essas crianças, para a partir dessa escuta, programar suas atividades e fazer o seu trabalho, não é? Essa pessoa não vai gostar de um livro didático dizendo para ela que não dá tempo de escutar as crianças, que ela vai ter que trabalhar de acordo com o que veio pronto de alguém lá em sei lá onde que pensou aquilo a partir de concepções que, né, enfim. Então, esse aspecto é um aspecto muito importante. Então, veja, protagonismo e livro didático não conversam, não conversam. Tanto o protagonismo do professor quanto o protagonismo da criança. Então, acho que isso precisa ficar muito claro, porque é,
uma eventual escolha de livro didático, ela vai tirar esse protagonismo. E aí tem questões culturais por trás disso, né, que a gente e políticas também, porque enquanto você não traz esse livro didático para dentro de uma escola de educação infantil e entrega um para cada criança, enquanto você não tem isso, já existe hoje, né, o que é meio difícil de tirar porque é cultural. Já existe hoje ainda uma pressão, entre aspas, né, mas há uma pressão ou uma cultura onde os professores de educação infantil se preocupam demais em montar uma pasta, mas não é um portfólio, porque se for um portfólio do desenvolvimento da criança é maravilhoso. Muitas vezes esse portfólio, na verdade, até é chamado de portfólio, mas o que está por trás da elaboração e da composição dele é a preocupação de guardar algumas atividades para mostrar para a mãe na reunião bimestral, né? E essa preocupação em si, ela não se sustenta, né? Você guardar e valorizar as produções mais relevantes da criança e guardar isso dentro de uma pasta onde ela vai evidenciar um processo de desenvolvimento dessa criança em diversas áreas do conhecimento, isso é um portfólio interessante. E uma conversa dessa com os pais é maravilhosa. Mas qualquer coisa que se preocupe apenas em pintar um papelzinho e botar lá e dizer, olha, Dia das Mães, ele fez colou um barbantinho ali na cabeça né, e botou na pasta, isso não funciona. Então a gente precisa ainda se descolar dessas práticas. Aí eu fico pensando, se você ainda tem essa preocupação, né, não de fazer um portfólio para avaliar o desenvolvimento da criança e para discutir isso com a família, né, com a comunidade escolar, mas sim para simplesmente ter um material para apresentar para essa família, eu fico pensando que um livro didático, numa situação dessa, seria, né, maravilhoso. Afinal de contas, o livro didático está ali. Só que aí você vai entrar numa armadilha, porque a partir do momento que a família, que já está acostumada com esse tipo de prática, não vê esse livro didático, ela vai querer ver esse livro didático preenchido. E automaticamente ele vai impor para dentro da sua sala de aula e da escola como um todo uma pressão para que você, quer queira, quer não queira, quer goste, quer não goste da lição da página tal, vai ter que fazer, tá? Vai ter que fazer. Então, além de tudo isso que eu estou espalhando aqui, né, do fim do protagonismo, eu estou dizendo isso por quê? Porque existem algumas pessoas que defendem o livro e dizem assim, olha, não, mas ele vem como um apoio, o professor faz o que acha que tem que fazer, ou que ele acha interessante, o que ele não acha ele deixa para lá. Não é bem assim. A pressão vem junto. A pressão vem junto e ele vai acabar tendo que fazer tudo, tá certo? E outra, né? Este PNLD em especial, eu vou depois tentar fazer algum vídeo mostrando algumas atividades dos livros que eu analisei. Ele traz um livro didático para a pré-escola que é uma coisa assim, né, arcaica do ponto de vista de concepção, de alfabetização, e a preocupação única, crua e exclusiva é a alfabetização. E não tem nem como você escolher a lição A, B ou C. Ou você segue aquilo, que é uma cartilha com outro nome, ou você não segue, não adota, né? Então, veja, tem essa questão também. Então, este livro em especial, então a discussão aqui ela vai mais além. Este livro em especial, ele ainda tem esse problema. Então, o livro didático por si só, por mais que ele possa estar pensando nos direitos de aprendizagem, tentando propor atividades dos campos de experiência, né? Ele já não se enquadra porque, né, como eu argumentei até agora, ele vai tirar protagonismo, ele vai, enfim, vai tirar tempo de brincadeira, vai tirar o fazer, vai tirar as experiências, vai tirar, né? Ele vai gastar um tempo com essa criança com coisas que não fazem sentido para essa criança e nem para o professor, né? Além de tudo isso, qualquer livro didático, por melhor que ele seja, baseado na BNCC, ele não ia conseguir dar conta de fazer isso. E o livro, efetivamente, que está sendo proposto, foi feito um vínculo, né? O MEC, nos seus editais, fez um vínculo desse livro com o chamado Plano Nacional de Alfabetização e forçou as editoras a inserirem conceitos desse plano, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas que, né, é baseado no método fônico e que não tem, né? Então esse livro, além de tudo, este em especial, ele é ainda mais danoso nesse sentido, tá certo?
Bom, então a questão do participar, da escuta, né? A gente vai perder tudo isso. Como é que funciona isso, né? O professor deixa de ser protagonista do seu próprio processo. Então, voltando lá naquela pergunta lá do começo, né, que eu fiz, por que eu, professor, que penso que deveria ter um livro didático, por que eu preciso ter um livro didático, né? Volta nessa pergunta. Tente você aí que concorda, eu não estou aqui, né? É lógico, se você viu o vídeo até aqui, você já percebeu, né, claramente qual é a minha posição em relação ao livro didático. Mas é, pense, né, é um debate, porque veja, livro didático para criança, de repente, um material de apoio para o professor, eu acho que é uma discussão saudável. Né? Não vou nem me posicionar aqui ainda, porque também não parei para pensar muito bem sobre isso. Talvez seja uma coisa possível, dependendo de como ele é elaborado. Mas para criança, impossível, né? Então agora eu já deixei bem claro. E aí vou te provocar, né? Se pergunte por que você precisa. Sua formação não é boa, você não tem tempo, você não se preocupa com as crianças, você não ouve as crianças, você não liga para o protagonismo das crianças e nem para o seu protagonismo. Você quer ser um operário do sistema, né, que vai vomitar ali em cima de você os conteúdos que você tem que trabalhar e você simplesmente vai executar? É um professor executor? É isso? Né? Então, veja, são questões que precisam ser pensadas, tá bom? Bom, então eu acho que a gente já pode ir, né, encaminhando aqui para o final, porque senão o vídeo fica muito longo, né? E eu vou trazer outras questões importantes, de repente, sobre o livro, tá? Ah, os campos de experiência que eu tinha falado e os direitos de aprendizagem não se encaixam, né? Porque, por exemplo, você trabalhar campos de experiência, o próprio campo de experiência, ele já traz uma série de conteúdos e de conceitos para dentro de cada um deles, que tornam cada campo, apesar dele ter um nome, né, ele é, vamos dizer assim, lembrando das disciplinas, ele é interdisciplinar já, né? E você tem dificuldade, inclusive, de trabalhar um único campo de experiência. Então, como é que um material didático pré-feito, pré-organizado em outro lugar que vem pronto, chega na sua mão e na mão da criança, é capaz de contemplar uma coisa dessas? Não é capaz de contemplar uma coisa dessas. Se vocês olharem lá, né, as propostas dos livros, eles devem estar na escola, já tem o guia digital aí, deem uma olhada. É, né, eu não consigo enxergar em lugar nenhum desses livros qualquer relação, né, com o que é a educação infantil, né? O que deveria ser a educação infantil, né? Com aquelas crianças produzindo, manuseando, se movimentando, explorando, falando, perguntando, andando pela escola, né? E com situações do dia a dia. Então, na escola A ou na classe A, na mesma escola, aparece uma circunstância ali que o professor vai trabalhar com aquelas crianças, porque aquilo é de interesse delas, e ele vai atender o campo A, B, C de experiência e vai respeitar os direitos, né, um, 2 e 3, por exemplo. E na classe ao lado, com crianças da mesma idade, o professor trabalha uma outra coisa completamente diferente, porque apareceu ali, sei lá, né, um tucano na janela, por exemplo, e ele vai também trabalhar os campos de experiência e os direitos e vai respeitar com outra coisa. Como um livro didático pode oferecer isso? É impossível, não dá. Né? Então, eu acho que é uma discussão, os livros estão aí, o prazo ainda é possível, né? E é importante que você, professor, saiba, não se deixe levar pela sua rede, pela sua escola. Os livros são opção da escola, opção da escola. Então, se o conjunto da escola decidir, e é uma decisão de professores, veja bem, não é para ficar perguntando, é uma decisão de professores, né? Não é a comunidade, ela não tem competência para decidir. Os pais, por exemplo, né, eles não têm competência para decidir se a escola tem que receber livro didático ou não. Isso é uma competência dos professores, ok? Uma competência dos professores, né? No máximo, e importante, é óbvio, né? A comunidade se envolver através do conselho de escola. Isso é necessário, inclusive, né? E aqueles pais que pertencem a esse conselho vão ter ali os professores junto com eles para aprofundar um pouco essa discussão e fazer as argumentações, tá certo? Então isso é importante. Então não cedam a pressões, né? No caso aí, se algum município, algum lugar tiver, porque veja, isso envolve milhões e milhões né, em compra de livros, então
é possível que haja algum tipo de pressão em alguns lugares aí, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Eu acho que o pensamento e o foco tem que ser realmente sempre na criança e no seu protagonismo, tá bom? Então, eu me despeço aqui, não esqueça de deixar seu like. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. Deixe suas questões, compartilhe o vídeo se você gostou. O que você não gostou também, é de extrema importância deixar registrado aqui para mim poder saber e ir respondendo, e a gente vai fazendo vídeo de acordo também com as necessidades que vocês possam estar demandando nos comentários, tá bom? Muito obrigado e até a próxima vez aí, tá bom? Até o próximo vídeo.